Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou arquiteto e urbanista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hoje eu sou analista de produto da Vita Residencial. Eu vou conduzir o painel de hoje, que vamos abordar o tema projeto de paisagismo versus execução. Como evitar patologias e tirar o máximo de vantagem do paisagismo para valorizar o empreendimento. Para falar, a gente trouxe de Florianópolis um especialista no assunto. O Cláudio Saladini é formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 90, com mais de 25 anos de experiência em paisagismo e aproximadamente 13.000 obras sob sua coordenação. Ele é um empresário de sucesso do Grupo Lenotre, uma das maiores empresas do ramo no sul do Brasil, especialista em paisagismo e irrigação de jardins. Já realizou inúmeras viagens de estudo internacional e de intercâmbio na área. Ele é palestrante no assunto, presta assessoria e consultoria para grandes projetos de planejamento e manutenção de jardins. Ao longo do painel, vamos abordar as barreiras encontradas na hora da execução do projeto de paisagismo e como evitar determinadas patologias através de um projeto bem pensado, com técnicas sustentáveis aplicadas. Muito bem-vindo, Cláudio. Opa, tudo bem, Lucas? Prazer é meu, viu? Prazer é nosso. O Grupo Build Vita agradece demais a tua participação. Para a gente Que não perder ótimo. tanto tempo, o nosso tempo é muito curto sobre um assunto tão vasto. Eu vou, assim, falar a primeira pergunta, que é um empurrãozinho para a gente começar esse assunto, né? De fato, a gente precisa de um projeto de paisagismo? Então, essa é uma pergunta muito importante. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem muito a cultura do projeto paisagístico. Em alguns países, isso já é super obrigatório, até por legislação. Mas nós estamos num caminho muito bom. É fundamental para o planejamento da obra um projeto paisagístico. Sem o projeto, diminui muito as possibilidades de aproveitamento dos espaços e aumenta demais os riscos de gerar patologias graves. Então, é muito importante. Já está provado que o investimento num projeto paisagístico realmente tem um excelente retorno, tá? Perfeito, Cláudio, perfeito. E, assim, já continuando esse assunto, né? O que a gente precisa contemplar num projeto? O que precisa estar contido, né, nesse projeto de paisagismo? Então, quando você estiver idealizando uma obra, o paisagismo, ele deve ser compatibilizado com todos os demais projetos, ou seja, precisa ser compatibilizado com arquitetônico, hidráulico, elétrico, civil, estrutural. Então, quanto antes se contratar um projeto paisagístico, muito mais resultado a gente terá. Né? Ele deve fazer parte do orçamento geral da obra. Então, quantas vezes nos meus 25 anos de experiência, nós chegamos na hora de executar um paisagismo e a construtora ou o dono da casa ou do empreendimento não tinha previsto nada de orçamentação. E aí começa a gerar uma série de problemas, de inviabilidades, né? Então, os projetos que não são compatibilizados com a gestão da obra, tipo assim, caixas de passagens aleatórias, né? A instalação de hidráulica, de elétrica, pluvial, em locais essenciais de onde a gente deveria estar plantando árvores, palmeiras ou criando canteiros. Então, realmente, quanto antes a contratação do paisagismo ocorrer, melhor para a funcionalidade de toda a obra, tá? Perfeito. E, assim, tu consegue nos dar alguns exemplos né, o que tu já passou de projetos que tu pegou o bonde andando, chegou lá, já tinha elétrica executada, o paisagismo teve que dar o seu jeito. Consegue passar alguns exemplos de experiências que tu já teve ao longo da trajetória? São muitos exemplos, muitos exemplos. Exemplos de chegar no local com a solicitação de um orçamento
e você vê que já está tudo pronto, que já tem os pisos, já tem determinado, já estão na fase de limpeza da obra. E como é que você vai fazer um planejamento paisagístico numa situação dessa? Né? Então é muito comum as construtoras ou os empreendimentos contratar serviço de paisagismo muito além do prazo ideal, e aí tem que montar os vasos em locais inadequados, os vasos que não, a drenagem dos vasos não tem por onde correr a água, aí corre pelo meio do piso, aí começa a dar problema geral, problema estrutural, quantos e quantos problemas, nossa, a gente poderia falar aqui 2 horas de diversos problemas, né? Eu já vi situação de transbordamento de água em canteiros e em jardins suspensos, e essa água correr para dentro dos apartamentos, causar um problema enorme nos edifícios, nos condomínios, então são demais, né? Antigamente era muito comum a gente encontrar raízes de árvores lá embaixo no térreo, nos edifícios de 20, 30 andares, né? De especificação errada de vegetação, né? De dimensionamento errado, e entupir todo o sistema hidráulico do prédio. Então, quantas e quantas dores a gente já encontrou, entende, nessa trajetória toda nossa de 25 anos, né? Então, por isso que um bom projeto deve conter inúmeras especificações para evitar esse tipo de erro, né? Perfeito. Cláudio, tu tocou num assunto muito interessante, dois, na verdade, né? Eu já trabalhei com paisagismo e durante muito tempo me surgiram algumas perguntas do tipo, eu consigo fazer um plantio de uma árvore em 60 centímetros de canteiro? Eu consigo fazer o plantio de uma palmeira em 50 centímetros de canteiro? E a gente sabe que não dá, né? Ela não vai crescer saudável. Então, aí vem a pergunta, né? Em que momento é o correto, né, de fazer a contratação desse projeto de paisagismo, para que as coisas aconteçam numa linha bacana de raciocínio, né? Uma sinergia de projeto. Então, o momento exato de contratar o projeto paisagístico é no momento em que estiver idealizando a obra, ou seja, o paisagístico, ele tem que começar junto com todos os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico, civil, projeto estrutural. O calculista estrutural, ele deve conhecer quais são os pesos dos jardins, né, das árvores que vão ser colocadas, qual que é a incidência de peso sobre as lajes para ele fazer esse cálculo, né? O projeto paisagístico, ou seja, tudo que vai ser feito de paisagismo tem que entrar no orçamento geral da obra para não ter surpresas lá na frente, né? Quanto, assim, ó, experiência de vida, quanto antes contratar projeto paisagístico, mais barato fica o paisagismo total. Os projetos não compatibilizados com a gestão da obra são muito comum causar vários danos, sabe? Então tem que ter planejamento nas caixas de passagens, nas caixas de elétrica, nas infras de pluvial, nas infras de elétrica, e assim por diante, foi o que você falou, né? Se você faz um planejamento adequado com muita antecedência, viabiliza muito, né, a colocação de grandes árvores, de grandes palmeiras ou de grandes canteiros sobre laje, por exemplo, né? Isso tudo transforma o paisagismo num resultado espetacular, né? Se não faz esse planejamento com o tempo, nada disso é possível, entende? Perfeito, perfeito, Cláudio. Muito bem colocado. E aí tu tocou também, a gente vai emendando aqui questões, né? Que é a multidisciplinaridade, né? De um projeto de construção civil como um todo, né? O paisagismo é uma das disciplinas, né? Quais os profissionais que eles estão habilitados, né, para fazer o projeto de paisagismo? Quem pode fazer o projeto de paisagismo? Então, na verdade, o paisagismo, ele é uma especialidade comum nas áreas de biologia, engenharia e arquitetura. Então, quem pode assinar um projeto paisagístico ou é um arquiteto ou é um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, certo? Só que
A confecção desse projeto, ele depende de muitas informações importantes da área de biologia, da área de artes, da área de engenharia e da arquitetura, né, além da agronomia. Então, nós temos uma experiência bacana aqui no nosso escritório, né? Hoje, os nossos projetos são muito assertivos. Por quê? Porque a gente montou uma equipe técnica muito boa, multidisciplinar. Então, nós discutimos cada detalhe da biologia das plantas, da biologia do solo, da engenharia, das possibilidades de se criar, de se criar os jardins, de criar os espaços, o papel arquitetônico de artes. Então, os nossos resultados realmente são muito bons, muito assertivos, porque a gente pensa em todos esses detalhes, entendeu? Perfeito. E, Cláudio, hoje, as linhas de paisagismo, a gente encontra como um todo nas cidades uma escassez de espaço, né? E algumas construtoras estão utilizando estratégias diferentes para que não se deixe de, né, colocar um jardim, uma praça no seu empreendimento, seja ele residencial, seja ele comercial. O que vocês, como aí, empresa especializada no assunto paisagismo, estão trazendo como novidade para essa situação, essa escassez de espaço? Então, olha só, com o crescimento urbano, impulsionou demais as construções de edifícios cada vez mais altos, né? E com apartamentos cada vez menores. Então, as pessoas buscam melhor qualidade de vida, elas precisam de áreas verdes para conviver melhor em condomínio, né? Por exemplo, hoje é possível criar jardins em diversos locais, em paredes, em telhados, em terraços, em lajes. E a função do paisagismo, além da estética, além da sensação das pessoas conviverem com verdes, com plantas, a gente tem a função ecológica, né, a função de permeabilidade, de devolver para o solo, para o lençol freático, a água que evapora, a água que corre pelo asfalto e que não volta para o solo, a gente de uma forma precisa absorver isso nas áreas verdes, né, e também tem a questão de qualidade do ar, né? A gente sempre fala que plantas você tem que ter até no banheiro, tem que ter no quarto, tem que ter em todos os locais onde a gente convive, porque as plantas têm um poder fenomenal de limpeza, de purificação do ar. Além de gerar oxigênio, ela purifica o ar. Então tem, assim, a gente poderia enumerar muitos benefícios do paisagismo. E os jardins sobre laje, que são muito evidentes hoje nas grandes cidades, precisam ter um bom planejamento, né? Hoje, os nossos projetos, a gente tem feito isso junto na idealização dos empreendimentos, e a gente já dimensiona tudo que seria necessário para se criar os diversos jardins no empreendimento, e todas as possibilidades, tudo planejado. Até a questão da irrigação automática, né? Hoje a gente tem central de irrigação que acessa todos os cantos do empreendimento, com possibilidade de colocar água na medida certa, de a gente ter essas drenagens captando a água pluvial para cisternas pluviais. Então, a gente consegue fazer com que a água faça a circulação no próprio empreendimento. A gente não joga nenhuma gota de água fora, tudo é aproveitado, entende? Então, o dimensionamento dos espaços para que essas vegetações terem condição de desenvolver, né? O estudo da drenagem conforme o clima local. Aí vem um outro, talvez você esteja pensando em fazer essa pergunta, que é a respeito do clima brasileiro. Nós moramos num país de dimensões continentais, né? Então a gente tem no Brasil vários
microclimas, muito diferentes um do outro. Então é importantíssimo o estudo do clima local, do microclima, estudo dos pesos para informar o calculista estrutural no seu planejamento, a impermeabilização a ser empregada, a formulação do solo. Então a gente chega ao extremo aqui no nosso escritório, nós dimensionamos o solo também, entende? Qual a porcentagem de silt, qual a porcentagem de areia, de matéria orgânica, se tem que ter mais nitrogênio, mais fósforo ou potássio para aquele tipo de vegetação, né? Então tudo isso é muito planejado nos nossos projetos e que é fundamental, né? O caminhamento dessas raízes, se preocupar com as raízes das plantas, as raízes precisam respirar, precisam tomar água, então elas precisam ter estrutura para isso, né? Então é importante o dimensionamento das áreas permeáveis, das áreas de drenagem, dos canteiros, dos jardins, né? E o projeto de irrigação também mais adequado para essas espécies de vegetação. Os projetos de irrigação inteligentes, hoje em dia, consegue colocar a quantidade de água exata para cada espécie que contempla o jardim. Então, isso faz com que o jardim seja vitalício. Quem contrata um jardim, quem deseja ter um jardim, quer ter um jardim para sempre. Ele não quer ter um jardim para alguns meses ou para alguns anos, né? Então, o jardim é uma história. Quando a gente constrói um projeto, uma execução de paisagismo, a gente está construindo uma história de um local, de um ambiente que vai durar muitos anos, que tem que durar muitos e muitos anos, né? E que tem que dar flores, tem que dar frutos, etc. Entende? Claro. E, Cláudio, tu tocou num ponto muito delicado, né? Quando a gente fala de uma construção civil, e lá atrás tu comentou que nem todo mundo planeja uma verba para esse paisagismo, né? A gente está falando de dinheiro. Paisagismo hoje, né, com todas essas soluções que tu colocou, parede verde, jardim suspenso, irrigação automatizada, né? Isso tudo ainda hoje é visto como um item de luxo, é caro, ou isso vale a pena a longo prazo? Isso se paga? Com certeza. Com certeza. Tudo que é planejado não sai caro. Né? Então, existem várias tecnologias disponíveis hoje. No Brasil, nós melhoramos muito a disponibilidade de tecnologias. Então, não é caro. Fazer muito bem planejado não é caro. E a gente sabe que o paisagismo, além de todos os benefícios que ele tem para a sociedade, para a ecologia, para a natureza, os jardins melhoram e muito a rentabilidade dos negócios, né? Ou seja, os imóveis, de forma geral, têm um acréscimo de valorização enorme quando se tem um paisagismo bom, um paisagismo bonito, durável, né? De custo de manutenção baixa. Então, é uma série de cuidados que você tem que ter no planejamento paisagístico para que isso aconteça, e não sai caro, pode ter certeza que não sai caro. Aqui no Brasil, nós temos as menores percentagens de aplicação de rentabilidade em paisagismo do mundo, ou seja, com pouco dinheiro nós conseguimos fazer muito, né? O que em outros países, às vezes um paisagismo custa até 20, 25% do investimento de uma obra total, aqui no Brasil não chega nem a 10%. Né? Então, por diversos motivos, nós estamos num país tropical, né? Basicamente tropical, então a gente tem muitos produtores de plantas ornamentais com custos baixos. Aqui a gente consegue produzir uma palmeira de 10 metros de altura em poucos anos, né? O que na Europa demora muito para se conseguir. Então, a gente consegue, sim, ter bons resultados com pouco investimento. Outro tópico que tu também tocou no assunto, Cláudio, que é muito interessante, muito atual, né? A gente vive numa necessidade absurda de economizar recursos, economizar energia, principalmente a matéria-prima que a gente retira, né, de florestas, de rios, economizar água, né? Como é que a gente consegue fazer isso com o paisagismo? Existem maneiras baratas, maneiras inteligentes, existem maneiras burras de fazer isso, né? Maneiras erradas, vamos dizer assim. Então, o problema
da crise hídrica, né, que a gente escuta falar, mas já é super realidade no Brasil, né? Então, isso já existe e a gente está trabalhando nos planejamentos hídricos, nos projetos, né? De que forma? Captar o máximo possível de água pluvial, o máximo possível, com pisos drenantes, com ralos interligados à cisterna pluvial, a captar todas as águas que caem em todos os telhados diretamente para as cisternas pluviais, aproveitar o máximo possível essa água de forma inteligente. Nós trabalhamos muito com irrigação por gotejamento subterrâneo, que é a forma de você colocar água para as plantas mais eficiente, com menor custo e com o melhor gasto de água. Então, existe um empreendimento que nós trabalhamos durante 5 anos, é um dos maiores jardins suspensos da América Latina. Tem 40 mil metros quadrados de área de paisagismo, todo ele suspenso, e lá nós temos uma condição de captar toda a água que cai nesse jardim e direcionar para uma cisterna pluvial, e aproveitamos toda essa água de volta para irrigação, ou seja, é um condomínio, um grande condomínio, esse condomínio, se fosse no modo tradicional, ele estaria gastando de 100 a 150 mil reais de água todos os meses, e eles não gastam absolutamente nada, né? Então, além de preservar o patrimônio, o investimento, o planeta de uma certa forma, porque nós estamos aproveitando e reciclando a água, certo? Então, são vários exemplos que a gente trabalha com o uso inteligente da água nos nossos projetos, né? E gostaríamos de ver todos fazendo dessa mesma forma, para tentar salvar o planeta de alguma forma, né? É um desejo comum, acho que de toda pessoa que É, trabalha com a natureza, né? E aí, exatamente. linkado à tua especialidade também ao tema, Cláudio, eu queria que tu comentasse com a gente um pouquinho sobre os sistemas de irrigação hoje, né? O que que é moda, o que que é daqui a 10 anos vai ser habitual, o que que a gente tem pela frente aí no quesito irrigação? Então, há alguns anos atrás, quando eu digo isso, uns 10 anos atrás, fazer irrigação automática no Brasil era muito caro, eram para poucos, né? Isso mudou muito no Brasil. Hoje, a gente tem a mesma tecnologia que os Estados Unidos têm, que os países mais avançados da Europa têm, da Ásia têm, nós temos full time aqui no Brasil, né? Nós mesmos somos credenciados de uma das maiores empresas de irrigação do mundo, ou se não a maior, e nossos técnicos são capacitados e tiveram toda a academia dessa empresa, e nós conseguimos fazer irrigação em praticamente 100% das nossas obras, né, com preços super convidativos e com resposta de retorno imediato assim, em 5, 6 meses, se paga o investimento no sistema de irrigação. Então, a tecnologia é bem apurada, nós conseguimos colocar água em todos os espaços de jardim, tanto no teto, como em parede, como em vaso, como em canteiro, jardins suspensos ou não, né, de forma inteligente e adequada. Então, a tecnologia que a gente tem aplicado hoje é seguramente as melhores do mundo, e com condições e com acessibilidade, tá? Perfeito, Cláudio. E linkado, né, lógico, ao assunto uh, de, de aproveitamento da água em jardim suspenso. Jardim suspenso, para quem não sabe, né, é aquele jardim que fica sobre laje, certo, Cláudio? Estou errado? Sim, Eles exatamente. estão, eles estão cada vez mais na moda por conta da densidade demográfica das cidades, lógico, a falta de espaço nesses grandes centros urbanos. Então, um lazer cada vez mais praticado, né? Ainda é visto como um item para empreendimentos de alto padrão, o jardim suspenso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais, viu? Cada vez mais.
Até uns anos atrás era muito comum a gente só ter jardins no térreo e talvez no mezanino, no pilotis, né, em algumas áreas. Hoje, nós temos paisagismo distribuído não só no térreo, como nas áreas de lazer, a gente tem nos rooftops, a gente tem dentro das sacadas, dos terraços. Nós estamos envolvidos em, no mínimo, uns 10 projetos de edifícios inspirado nos melhores projetos do mundo, de termos jardins em todas as sacadas, ou seja, da gente ter paisagismo ao longo de toda a fachada dos edifícios, né? Então as pessoas estão dentro de casa e olham pela janela, estão vendo plantas, estão vendo pássaros, borboletas, e essa convivência com o jardim dá a sensação de você estar numa casa, né? O que normalmente quando não se tem isso, você dentro de um apartamento não consegue ter essa sensação. Então, realmente, os jardins suspensos, que são os jardins sobre laje, obviamente precisa ser muito bem planejado para não ter problema, principalmente em questões de manutenção, né? Então a gente faz isso de uma forma bem moderna e bem automatizada para se minimizar o máximo possível as dores de manutenção. Então, com muito sucesso, viu? Tá, a gente tem várias empresas e projetistas no Brasil hoje com muito sucesso nesse tipo de empreendimento, nesse tipo de jardins, né? E vamos trocar um pouquinho o foco, Cláudio. Vamos falar agora de deixar esse paisagismo mais vistoso, né? Como é que a gente consegue aplicar iluminação, aplicar composição vegetativa para deixar esses empreendimentos de pequeno, médio e alto padrão mais vistosos, né? Agregar valor ao nosso produto. Exatamente. Então, a gente sempre parte da premissa de que os jardins, eles precisam contemplar, no mínimo 60, 70, 80% da sua composição vegetativa de espécies nativas, né? E aí precisa conhecer muito bem as espécies nativas do local para poder juntar esses aspectos, tanto aspecto ecológico, aspecto de que o jardim seja durável, com o aspecto visual, né? Então, esse planejamento de escolha, de especificação de vegetação, tem que ser muito criteriosa justamente para isso, né? Para você ter um visual bacana, para você como vamos dizer assim, completar a beleza arquitetônica dos empreendimentos. Então, passa por aí, né, nessa especificação de vegetação, né, e o conhecimento que tem que se ter para se não errar nessa especificação. E o projeto de iluminação, ele está dentro do escopo de um escritório de paisagismo ou é contratado terceirizado e as pessoas pensam em conjunto? Um erro que ocorre muito é a contratação de profissionais que são especialistas em luminotécnico de interiores ou de fachada, né, e que são contratados para fazer luminotécnico de paisagismo, e acabam se dando muito mal, acaba ficando um resultado muito ruim. Então, o luminotécnico do paisagismo é, sim, uma especialidade do paisagismo, do escritório de paisagismo, e deve ser feito por pessoas, por profissionais que conhecem a morfologia das plantas. Ou seja, a gente tem que dar a sensação da beleza do jardim que existe durante o dia, a gente tem que passar essa sensação para a noite, né? E muitos jardins são contemplados de noite, né? Até pela própria vida da sociedade de forma geral, que muitas vezes as pessoas vão para os jardins na parte noturna. E aí, o luminotécnico bem elaborado, ele vai fazer aquela planta se tornar uma obra de arte à noite. Então, a gente tem que realmente conhecer a morfologia, tem que conhecer qual o porte das plantas na fase adulta para se projetar a quantidade de luz suficiente, a angulação. Então, são vários fatores importantíssimos
na contemplação de um projeto luminotécnico. Além do conhecimento da morfologia, do desenho das plantas, tem que se conhecer a tecnologia. E hoje tem muita opção interessantíssimas, a tecnologia melhorou muito nessa área de luminotécnica, então hoje nós conseguimos chegar num tom exato da luz, na quantidade de luz exata, né, e na angulação apropriada. Então isso é fundamental para que os jardins ganham muita vida, e às vezes, em muitos casos, ficam mais bonitos ainda no período noturno do que durante o dia, justamente em função dessa tecnologia. Nós aqui no nosso escritório, nós também aplicamos o projeto luminotécnico, então os nossos projetos saem bem completo, com toda a especificação da hidráulica, da elétrica, luminotécnica, irrigação automática, arquitetura paisagística e tudo que vem agregando na valorização do paisagismo. Perfeito, Cláudio. E, tocou num tema que acho que vem muito de encontro com o que a gente está passando hoje, né? As áreas de paisagismo estão sendo utilizadas mais à noite. Hoje, as pessoas trabalhando em casa, em home office, em tempo de pandemia, né? Isso cada vez vai se tornar mais comum, as pessoas passarem mais tempo em casa, né? Com a família, mais tempo da sua área de lazer, né? Ou no seu apartamento, enfim, no seu condomínio. O que mudou, né, dos projetos de hoje para os projetos de ontem, do ano passado? Se você tocou praticamente em todos os projetos que estão saindo agora do papel para virar realidade, em todos os projetos a gente está incluindo áreas de home office no paisagismo. Além de, nos espaços de interior, você ter mais possibilidades de ter ambientação com vegetação, as áreas comuns dos empreendimentos, das áreas comerciais, prédios comerciais e, né, de áreas de convivência para trabalho. Então, isso nós estamos colocando em todos os projetos e tem uma aceitação enorme, inclusive é uma necessidade, né? Então, essa questão da pandemia, ela nos despertou para isso, né? E como é importante termos o contato com o paisagismo, com os jardins. Nós, recentemente, fizemos um projeto paisagístico e instalação e execução de um projeto de paisagismo numa grande empresa, num prédio comercial, tem mais de 3.000 funcionários, e nós colocamos mais de 15.000 plantas dentro desse escritório. E com certeza o resultado está sendo ótimo, as pessoas adoraram, melhorou muito a produtividade. Aí entrou a pandemia, né? Aí entrou a pandemia, nós demos um recuo, mas com certeza vão voltar a utilizar, e como é importante a gente ter plantas nos ambientes de trabalho, muito importante. Cláudio, existe um movimento, eu conheço por biofilia, né? Essa troca de energia entre a vegetação Isso mesmo. E o ser humano, né? Isso não está só na planta, mas está nas materialidades que a gente aplica no ambiente, né? De trazer a madeira, a pedra, né? Elementos naturais. Quão na moda está essa biofilia que a gente vem ficando cada vez mais famosa, né? Exatamente, exatamente isso. Você sabe que o ser humano, na sua origem, né, ele veio da mata, ele veio da floresta. Então, essa sensação que o ser humano tem de conviver com a natureza nos seus diversos materiais e vegetações, isso melhora muito a qualidade de vida desse ser humano. Então, por isso que tem se ouvido falar muito em biofilia, né? E isso é uma tendência que para sempre. Então, as pessoas estão dando mais importância para isso. Então, existem tem alguns casos interessantes de projetos milionários, né? De grandes empresários
que a gente trabalha com plantas caríssimas, com os vasos mais caros do mercado e com os revestimentos mais tops do mercado. E quando a gente conversa com esse cliente sobre a possibilidade de criar uma pequena horta, onde ele possa criar os tomatinhos dele, as folhagens, então a atenção desse cliente muda completamente. Ele não dá a mínima importância para as peças valiosas e para as palmeiras super valiosas e começa a dar muito atenção para o simples, para o básico, que é esse contato que ele vai ter com a horta, com o alimento dele, porque o ser humano, na sua essência, ele começou a desenvolver a civilização dessa forma, né? Então, como isso é importante, esse resgate com a natureza. Então, isso é biofilia, né? Que você falou, nos materiais, nos elementos todos, revestimentos, né? Sons, perfumes, cores. Então, o paisagismo tem esse poder, sabe? Tem esse poder de aproximar a natureza do ser humano. Por isso que é tão importante um bom planejamento de paisagismo, né? Para a gente aguçar todos os sentidos da vida, entende? Então, o elemento água, fogo, perfume, o tato, né? A mistura de plantas comestíveis com plantas ornamentais, a gente tem feito muito isso e chama muita atenção, os clientes têm uma satisfação enorme com isso, de você poder produzir alguns chás, algumas plantas algumas ervas, especiarias, em vasos de plantas ornamentais, né? Então é comum, eu vou dar uma caminhada no jardim e vou colher algumas ervas para usar na minha culinária ou para fazer um chá. Então isso é fundamental. Cada vez mais os projetos têm focado em plantas nativas, em plantas frutíferas, né, de resgatar essa coisa de que antigamente se fazia muito, né, de colher a fruta no pé, de se produzir o próprio alimento. Então, o paisagismo moderno passa muito por aí, né? Então, as pessoas estão começando a deixar de lado aquelas plantas que se importavam, né? Aquelas plantas caríssimas, exóticas, e estão se importando cada vez mais com o natural, né? Com o nativo, com a reconstrução do ecossistema local onde se vive, né? Muito, Mais ou muito menos por aí. alinhado, muito alinhado ao que a gente precisa hoje, né? A fomentação do comércio local, né? De comprar no barzinho da esquina, na Isso mercearia, mesmo. né? E incentivar a produção local. Cláudio, a gente agradece demais a tua participação. A gente está chegando aqui, faltam alguns minutos para a gente finalizar. Eu vou fazer a última pergunta para ti. Acho que não vai dar mais tempo de eu falar, acho que tu vai finalizar esse nosso painel com chave de ouro. Eu agradeço imensamente em nome do grupo, Build, Vita, a Starts também, agradece a tua participação. Muito rico esse conteúdo, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas discursando sobre cada um dos tópicos que a gente colocou, porque Sim, o assunto é muito vasto. Mas eu queria sim. saber de ti, né, com toda a tua experiência, o que tu considera hoje, né, e a partir de hoje. Vamos esquecer o que foi antes da pandemia, porque as cabeças mudaram a forma de pensar sobre muitas coisas, né, inclusive sobre o paisagismo. O que hoje, né, tu considera um paisagismo de sucesso? Um paisagismo de sucesso é aquele que propicia as pessoas conviverem, usarem essas áreas de paisagismo como ambientes de convivência, com a convivência com a família, com amigos, de forma inteligente, de forma sustentável, né? Inclusive que seja de educação ambiental. Muitas crianças não sabem de onde vem a jabuticaba, não sabem de onde vem a goiaba, entende? Então, isso é fundamental para a educação das crianças, para que a gente tenha essa consciência ambiental, consciência ecológica de forma racional, obviamente, né? Porque a gente tem que pensar nos ambientes de moradia, nos ambientes de comércio,
como áreas lindas, bonitas, usuais, e ao mesmo tempo se ligar nessa questão do ecossistema, melhorar cada vez mais a biofilia, e assim, principalmente transformar esses projetos, né, em jardins permanentes, em jardins que não vão agregar custos astronômicos de manutenção. Então, um dos briefings que nós fazemos com clientes que desejam ter uma área jardinada, que queiram ter jardins, a primeira coisa é ver a capacidade de se cuidar daquilo. Então, a gente tem que projetar, tem que criar jardins que sejam duráveis e à altura, ao alcance do bolso do cliente, o bolso da prefeitura, do estado, ou que seja da empresa, do hospital, do condomínio. Então, tem que pensar nessa situação também, de se fazer execuções e projetos que sejam duráveis, né, que não se transformem em ditos elefantes brancos, e a gente vê muito por aí, a gente passa em edifícios com enormes paredes verdes, tudo morrendo, secando, né, a gente vê situações de condomínios, do administrador de condomínio arrancar todos os vasos porque não está dando certo, porque as plantas morreram, né, então tem que se pensar nisso, tem que se pensar nessa questão de investimento também, né, então mais ou menos por aí, cada vez mais a procura por qualidade de vida passa pelo paisagismo e isso é uma tendência sem volta, sem dúvida. E pela educação, né, Cláudio? Incentivo da a educação de pessoas, né, de empresas, a buscar o cultivo, né, da natureza que está escasso hoje em dia, com certeza. Exatamente. E, Nós chegamos quase no fundo do poço, né? Então, com a civilização, a urbanização, e tudo foi virando uma selva de pedras, né? Em vez de se cuidar do ambiente, a gente depredou o ambiente, e agora o ser humano está num caminho bom agora, né? De forma geral, né? Tanto sociedade pública, privada, estão num caminho bacana, um caminho de preservação, de pensar mais muito na qualidade de vida de todas as pessoas, né? Então isso é muito bacana. E o paisagismo tem uma função extraordinária nesse processo. Cláudio, a gente já está esgotando o tempo. Eu queria que tu deixasse a tua mensagem. Se o pessoal tiver dúvidas sobre paisagismo, eles podem te procurar, onde é que eles te encontram, como eles te encontram, por gentileza. Sim. Além das redes sociais, nós temos o nosso site, grupolenotre.com. Grupolenotre.com. Qual que é o Ali arroba das redes sociais? é Grupo Lenotre. Fechou. Instagram, Grupo Lenotre, Facebook, Grupo Lenotre. A nossa empresa, ela hoje, depois de 25 anos de experiência, a gente pode dizer que os nossos projetos são muito assertivos, que são acessíveis. Nós temos uma equipe técnica bem selecionada, capacitada, e equipes também de obra, né? Nós fazemos obra no Brasil inteiro. Então, com certeza os clientes vão estar bem assistidos, né? Estamos à disposição de todos. Perfeito. Pessoal, agradeço a participação de cada um que pôde acompanhar o nosso painel. O Cláudio tem uma baita experiência, fiquem à vontade para procurá-lo se surgiram dúvidas, se mandaram dúvidas aqui no chat, a gente vai entrar em contato para responder cada uma delas, fiquem tranquilos. Infelizmente não deu tempo de responder aqui ao vivo, por conta do tema longo, né, e o curto tempo de duração, mas a gente agradece, claro, demais todos que puderam participar. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Espero que tu tenha um longo futuro, muitos projetos de paisagismo brilhantes pela frente. E um abraço, prazer poder compartilhar esse painel contigo. Pessoal, obrigado, Lucas. Abraço. Obrigado. Abração. Boa noite para todo mundo. Aproveitem o Start, tem eventos fantásticos e fiquem ligados aí no painel Biodivita, que tem muito conteúdo bacana para todo mundo assistir. Abração.